quero meditar contigo, minha irmã, meus amigos, sobre as marcas de Cristo em nossas vidas. Quais são as marcas de Cristo em sua vida? Olha só o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Somente o versículo 17, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, que ninguém venha me perturbar ou que ninguém venha me molestar, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falando que não era para as pessoas ficar criando caso com ele, porque ele já tinha no corpo dele as marcas de Cristo. Por isso, o título desta reflexão: as marcas de Cristo na minha vida e na sua vida. Para que você possa entender essa questão dessas marcas, eu não sei se tem algum amigo que está nos acompanhando agora, que porventura, por acaso, é algum fazendeiro, né? Talvez você é aquele criador de gado, talvez você é aquele que tem aquelas fazendas onde muito leite são tirados, fazendas com diversidade leiteira, e você tem dos mais variados tipos de gado, muitas cabeças. Como que você distingue o seu gado do gado do seu vizinho? Existe uma marca, né? Uma marca que às vezes vem a inicial, as iniciais do teu nome. Edivânio Batista, uma marca que tivesse um E e um B. Ia lá no boi e marcava. Ali estava a sua marca naquele rebanho, né? Olhando para o outro lado, às vezes você vê alguns produtos importados. Alguns produtos, por exemplo, que quando você pega ele e você dá aquela olhada direto, você já vê de cara: Made in China. Já está falando. É uma mercadoria chinesa, tem a marca da China ali, né? E agora, até por causa dessa questão dessa pandemia, tá todo mundo fazendo campanha contra, né? Está querendo que você compre produtos só que tem a marca Made in Brasil, tem a marca brasileira. Mas quantos produtos nós encontramos que tem Made in China, Made in Coreia, Made in EUA, Estados Unidos da América, Made in Brasil? Ali estão a marca, estão as marcas daqueles produtos, de onde eles vieram, qual é a procedência, né? Tanto é que quando você compra uma roupa, no meu tempo de adolescente, quando você conseguia aquela roupa de marca, né? Parece que era igualzinha a outra, mas tinha aquela etiquetinha, a camiseta, a calça jeans, tinha aquela etiqueta, aquela marca, né? Tinha uma etiquetinha do lado, mas essa aqui é a marca tal, não, mas essa aqui é a marca tal. Às vezes ficávamos disputando qual era a marca mais envolvente no momento, qual era a marca mais cara, qual era a marca mais famosa, qual era a marca melhor, porque a marca era muito importante. Até hoje, as redes sociais, por exemplo, elas têm as suas marcas. Por exemplo, às vezes você está nos acompanhando aí pelo Facebook e de repente você vê um cartaz apenas com um quadradinho e um F dentro. Você já sabe o que significa. É a marca do Facebook. Ou então você vê ali aquela outra marquinha do Twitter. É um pássaro, um pássarozinho. Eu não sei qual que é o pássaro, mas tem aquele sinalzinho ali. Ou então você está no WhatsApp, tem aquela marquinha verde com um telefoninho lá dentro. Você já sabe que é o símbolo, é a marca do WhatsApp. Então, muitas das coisas já tem as suas marcas definidas. E não precisa você ver o produto, você vê a marca, você já sabe a procedência, de onde veio. Você vê a marca, você já sabe o que significa. Você vê a marca, você já sabe o que é. E você? Que tipo de marca que tem em você? Tem alguma cicatriz em você? O que ela lembra quando você vê aquela cicatriz? Eu tenho a cicatriz aqui daquela vacina que a gente tomou nas antigas. Quando eu olho ali, eu lembro daquele tempo que eu tomava vacina de revolvinho. Pois é, são as marcas que estão em mim, as marcas que estão impregnadas em você. Talvez a sua marca seja por causa de um acidente. Alguma coisa aconteceu. Mas eu ainda continuo insistindo e perguntando:
Quais são as marcas que estão em você? O apóstolo Paulo, quando ele falou essas palavras para os irmãos que estavam na Galácia, ele estava falando assim: quanto mais, irmãos, que ninguém venha me molestar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Ele não tinha a marca de uma roupa famosa, ele não tinha a marca de um produto importado, ele não tinha a marca de um símbolo na internet, ele não tinha uma cicatriz qualquer, mas ele tinha a marca de Jesus na vida dele. E quais eram essas marcas que estavam nele e que ele lembrava? Se eu falar para você as marcas que tinha nele, eu não sei se você vai querer essas marcas para você. Por exemplo, ele tinha as cicatrizes ali dos chicotes, das muitas e muitas vezes as quais ele apanhou por causa do nome de Jesus. As marcas das bofetadas, as marcas das pauladas, as marcas dos açoites, as marcas das perseguições, as marcas dos sofrimentos. E cada vez que ele olhava para uma determinada marca, ele lembrava: isso aqui foi quando eu estava em Éfeso. Isso aqui, esta marca aqui foi quando eu estava na Tessalônica. Esta marca aqui foi quando eu estava em Roma. Esta marca aqui foi quando eu preguei em Jerusalém. Esta marca aqui foi quando eu tive que fugir daqueles que queriam tirar a minha vida. Esta marca, e ele ia lembrando, ele fala que ele tinha as marcas de Cristo em vários lugares na vida dele. E eu te pergunto mais uma vez: quais são as marcas que tem de Cristo em você? Quais são as marcas de Cristo que tem em mim? O verdadeiro cristão, ele traz em si. O verdadeiro crente, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele traz em si, ele carrega consigo as marcas de Cristo. O exemplo está aqui, o apóstolo Paulo, que tinha as marcas de Cristo na vida dele. Aí você talvez pergunta assim: mas pastor, fala mais. Quais são essas marcas que nós precisamos ter? Quais são as marcas que eu preciso ter na minha vida e que elas precisam estar assim latentes, quando as pessoas olharem, já verem ela imediatamente? A primeira marca que eu quero apontar para você, que se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 12. Acompanhe a leitura aí, já separei o texto para facilitar o nosso tempo. Mateus capítulo 21, versículo 12. Eu enumerei essa primeira marca, intitulei essa primeira marca de que a primeira marca é esta: é alguém que é zeloso nas coisas de Cristo, alguém que tem zelo pelas coisas de Deus, alguém que tem cuidado com as coisas de Deus, alguém que tem prazer nas coisas de Deus, alguém que se preocupa com as coisas de Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Mateus capítulo 21, versículo 12. Jesus, tendo entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tomou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Como que é isso, pastor? Jesus, ele chegou no templo, que era entendido ali, naquele templo deles, que ali era a casa de Deus. E Jesus chegou lá e viu que a casa tinha virado um mercado, uma grande feira livre. O templo ali, a entrada do templo, não parecia mais entrada de templo, mas parecia aquela feira. Sabe, na sua casa, na sua cidade aí, onde tem aquela feira livre? É daquele jeito. E Jesus ficou muito chateado. Porque não era para ser comércio na casa de Deus. Era para ser lugar de oração. E ele, como zeloso que ele era, o que ele fez? Ele começou a ficar nervoso com todo mundo e foi chicotada para todo lado, virando mesa de ponta cabeça, colocando todo mundo para correr e limpando ali o lugar do templo, cuidando das coisas consagradas ao Senhor. Jesus, ele desce o chicote, ele desce a chibata nos mercadores, porque ele estava preocupado com a casa de Deus, o templo naquele momento, como sendo casa de oração, jamais lugar de comércio. E eu pergunto para você: você tem sido zeloso também com as coisas de Deus? Você tem sido aquele que se preocupa com as coisas de Deus? Eu falo isso porque muitas das vezes você chega em determinado lugar e tem alguém fazendo piadas com o nome de Jesus,
Tem alguém fazendo piadas com pastores, fazendo piada com as coisas de Deus, e nós estamos ali dando risada, levando a brincadeira. E aí eu olho para o Salmo 1 e diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Você tem sido zeloso assim? Você tem sido aquele homem, aquela mulher cuidadoso, cuidadosa com a sua postura, para que zele a imagem de Cristo que está em você? Você precisa ser zeloso. Então uma das marcas que nós, no século 21, precisamos ter é cuidar das coisas de Deus, assim, que as pessoas olhem para nós e falem assim: nossa, como ele é atencioso com as coisas de Deus, como ele é preocupado, como ele é cuidadoso. Quando se fala em coisas sagradas, quando se fala no nome de Cristo, ele tem todo um carinho, todo um cuidado. Então, se você é cuidadoso, zeloso, você não aceita qualquer coisa, você se preocupa em pregar a palavra de Cristo, porque você tem cuidado dela no seu trabalho. Eu te pergunto, tem sido zeloso com as coisas de Deus lá dentro, falando de Jesus para quem está do seu lado? Você é aquele que se interessa pelas coisas de Deus? Se sim, você tem a marca, uma das marcas de Cristo Jesus. A marca de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que zela pelas coisas de Deus. Mas vamos então para a segunda marca. A segunda marca, eu estou aqui ainda em Mateus, agora eu vou para o versículo, capítulo 18 de Mateus, estamos falando sobre as marcas de Cristo em nós. A primeira marca é eu ser um homem zeloso, você ser uma mulher zelosa nas coisas de Deus. Não tratar de qualquer jeito, é de Deus, temos que tomar cuidado, né? A segunda marca, olha o que é que diz Mateus 18, versículo 8 no versículo 3. Diz assim: e disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e se você não se tornar como uma criança, de modo algum, você entrarás no reino dos céus. Conversão, voltar a ser como criança, voltar a ser aquele que depende de Deus, voltar a ser aquele que confia em Deus, voltar a ser aquele que espera em Deus. E que marca é essa, pastor? Isso mostra em você e em mim que nós somos humildes e que nós estamos assim agindo na dependência de Cristo. Então, em verdade vos digo, se não converterdes e vos tornardes como criança, voltar a ter a humildade de um garotinho, voltar a ter a humildade de uma criança. É isso que eu entendo que eu preciso ter em mim, que é ser humilde diante de Cristo. É ser humilde diante das pessoas. E toda vez que falo em ser humilde, eu preciso destacar um fato: pobreza não é humildade, tá? Ser aquele que está quebrado, ser aquele que mora numa casinha de madeira, ser aquele que mora no bairro simples, não significa humildade. Porque eu conheço algumas pessoas que vivem nessas realidades, mas são arrogantes, são prepotentes, são pessoas que você fala: como é que pode? Meu Deus, pois é. Ser humilde é você visualizar o outro como sendo superior a você. Ser humilde é você olhar para aquela pessoa e ver ela como alguém que você precisa tomar todo cuidado, porque ela é tão importante quanto você, e você vai visualizá-la como alguém muito mais importante do que você, porque para Deus eu preciso me colocar numa posição de submissão diante do próximo. Isso é ser humilde. Como se faz criança. Humildade é você se colocar na posição de servo. Humildade é você se colocar na posição daquele que está disposto a ajudar, daquele que está disposto a estender a mão. Humildade é você colocar na posição daquele que está disposto a se submeter às vontades de Deus para servir o seu irmão. Isso eu entendo como sendo humildade em nossas vidas. Você tem essa marca? Essa marca de Cristo, ela está em você? E para finalizar, meus amados, a terceira e última marca de Cristo, eu preciso ir aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus é aquele livro que
não se sabe quem foi o autor. Hebreus é aquele livro que tem a galeria da fé. Hebreus é aquele livro que tem aquele texto fantástico que fala o que é a fé. E no capítulo 11, versículo 6, se destaca o seguinte texto, e eu quero ler para ti, porque esta é a terceira marca que eu, cristão, eu, crente em Cristo, eu e você precisamos ter em nossas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha o que está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A terceira e última marca daqueles que são cristãos, a terceira e última marca daquele que serve a Cristo, daquele que é homem de Deus e mulher de Deus é esta: possui uma fé inabalável. Porque sem fé você não vai agradar ao Senhor. Sem fé você não vai chegar a lugar algum. Sem fé você não vai conseguir ter sucesso. Sem fé você não vai conseguir prosperar. Sem fé você não vai conseguir se salvar. Sem fé você não vai conseguir chegar aonde Deus traçou, planejou para você. Você precisa ter uma fé inabalável. Inabalável. Como que é ter uma fé inabalável, pastor? Ter uma fé inabalável é que apesar dos pesares, você ainda está acreditando. Eu vou morar na mansão celestial. Eu vou viver com Cristo. Eu vou estar com Cristo. A minha salvação está garantida em Cristo. Eu creio, eu tenho fé nisso. Eu concordo com isso e eu prego isso, que eu estou salvo, não porque eu mereço, mas porque Jesus tem misericórdia de mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você fale assim, mas pastor, como que eu posso ter fé numa situação dessa? Aqui em Dourados, a nossa realidade aqui, já se aproximando de 2.000 casos de coronavírus. Dia desse, a minha vizinha estava com coronavírus. Dia desse, o colega que trabalha comigo pegou. Dia desses, aqui na minha rua, tantas pessoas. Estou sabendo no bairro. Como que eu vou ter fé numa situação dessa? Me explica, pastor. Parece que tudo está difícil. Parece que o mundo está cercando você. Continue crendo. Continue acreditando que Deus está contigo, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Você precisa crer na vitória do Senhor, que 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E se você for atingido, Deus vai fazer você passar por cima dessas lutas, dessas dificuldades, e eu profetizo que você terá vitória em nome do Senhor Jesus. Você precisa apenas crer que o Senhor Jesus está contigo. Creia nele. Creia que a pandemia vai passar. Creia que o coronavírus vai bater em retirada. Creia que Deus vai te dar a vitória. Creia que Ele está contigo. No livro de Marcos, tem aquele texto em que Jesus ele chegou na casa dele. Marcos capítulo 2. Você já vai ver essa história lá. Jesus chegou à sua casa e quando as pessoas souberam que ele estava ali, todos correram lá e encheram de gente em volta da casa do Senhor Jesus. E aí tinha um senhor que era paralítico, queria ser curado. Ele acreditava que ele seria curado, mas ele não conseguia entrar porque a porta estava lotada de gente, todas as portas, janelas, e não tinha como entrar. E ali o que ele fez? Os amigos dele subiu com ele pelo telhado, tirou o telhado, desceu ele aonde Jesus estava. E Jesus falou assim: a sua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Quando ele falou assim, aqueles que duvidavam, aqueles que não entendiam o verdadeiro poder, a força, a representação, quem era de fato Cristo, começou a zoar, a zombar dele e falou: quem é ele para dizer que ele está salvo? Quem é ele para dizer que ele está perdoado? E Jesus falou assim: o que você acha mais fácil? Dizer para eles que eles estão perdoados, que os pecados foram perdoados, ou mandar ele levantar e andar? Para vocês crerem que eu tenho essa autoridade, Jesus virou para o aleijado, para o paralítico que estava naquela cama, carregado por 4 pessoas, e disse: eu te ordeno, levanta do teu leito, toma o teu leito e anda. Aquele homem com toda fé, na hora tomou para si aquela palavra
E o poder de Deus entrou sobre ele. E ele se colocou em pé. Ele colocou a cama nas costas e começou a saltitar e andar. Olha só que maravilha. Isso pode acontecer com você também. O que você precisa? O que eu preciso? Nós precisamos ter essa marca de Jesus em nós, que é uma fé inabalável. Concluindo a nossa reflexão, quais são as marcas de Cristo que eu preciso ter? É lógico, meus amados, que são muitas outras marcas que nós poderíamos estar apontando aqui, mas não dá para apontar todas elas. Então nós destacamos 3 aqui, que é você ter humildade diante de Deus e diante das pessoas que estão à sua volta. É você entender que você precisa ter esta humildade diante do Senhor. É você entender que você precisa ser zeloso com as coisas de Deus. Quando o nosso templo estiver retomado, aberto, você precisa estar lá, você precisa estar conosco adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, celebrando a ceia do Senhor, tendo comunhão conosco, tendo comunhão com o povo de Deus, com a igreja. Mas acima de tudo, você precisa ter uma fé inabalável. Deus vai te dar vitória. Creia nessas verdades.